Hoje foi mais um dia de circo no Supremo Tribunal Federal e eu preparei aqui algumas coisas para mostrar para vocês que a imprensa não mostrou. E às vezes até mostra, mas não explica da forma correta. E chegou uma noticiazinha para o senhor Luiz Inácio Lula da Silva que ele não gostou nem um pouquinho de ouvir. Eu vou mostrar para vocês no final. Pois bem, gente, esse julgamento do Bolsonaro, agora ele se tornou réu graças ao Supremo Tribunal Federal, ou melhor, a primeira turma, que conta entre os 5 com Zanin, ex-advogado do Lula, com Flávio Dino, que eu não preciso nem dizer, né, amigo do Lula da vida toda, desde que ele era magro, como diz o Nicolas Ferreira, que conta também com Alexandre de Moraes. Bom, não preciso falar mais nada em relação a isso. Só que, primeiro ponto, eu quero mostrar aqui uma entrevista do Marco Aurélio, quero mostrar para vocês, é um ponto bem rápido, porque isso vai dar a introdução daquilo que eu preciso mostrar para vocês de fato, que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Teve até bate-boca, teve troca de farpas entre 2 ministros, Luiz Fux e Alexandre de Moraes. Mas primeiro, prestem muita atenção nessa fala aqui do Marco Aurélio, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Ministro, pelo andar da carruagem que a gente está conferindo e acompanhando de perto, a celeridade do caso, o senhor entende que será possível a gente ter uma definição disso até o final do ano, até para não invadir um ano que é sabidamente eleitoral em 2026? O ideal é que se concilie o conteúdo das decisões com o tempo, a celeridade dessas decisões. E nós tivemos uma modificação regimental em que se passou a julgar processo-crime no órgão fracionado, na turma. Em 31 anos que eu estive no Supremo, jamais houve julgamento de processo-crime em turma. O julgamento era procedido pelo plenário. Daí a colocação do ministro Luiz Fux, entendendo que o caso deveria estar no plenário e não na turma. Mas, paciência, julga-se hoje processo-crime, passada a pandemia. Durante a pandemia, muito bem, o tribunal não se reunia fisicamente. Julga-se hoje processo-crime até na denominada turma virtual, o que, para mim, é um descalabro. É um escalabro. Bom, quero explicar 2 coisas importantes da fala do ministro aqui, do ex-ministro. Primeiro ponto, da celeridade do processo antes do processo eleitoral. Isso eu vou explicar para vocês no final, que vocês já vão entender do que eu estou falando. Mais para o final. Agora, o segundo ponto é o seguinte, não existe julgamento de processo criminal por turmas. Para você que não entende, o Supremo Tribunal Federal é composto por 11 ministros, eles montam 2 turmas de 5, mais o presidente, né, do tribunal, né, do Supremo. E nunca se julgou processo criminal em turmas, ou seja, se julga os 11 ministros. Só que o que acontece? A turma que o julgamento do Bolsonaro foi sorteado, né, porque não dá para acreditar nisso, foi essa turma dessa galerinha que eu citei para vocês antes. Zanin, Flávio Dino, né, o Alexandre de Moraes. Ou seja, 3 votos já garantidos para tornar o Bolsonaro réu. No meio de tudo isso, o ministro Fux suscitou essa questão. Qual foi a questão? Uma das questões foi essa, dizer, a gente não deveria julgar processo criminal, principalmente contra um ex-presidente, em turmas, deveria ser julgado no plenário. Só que Flávio Dino, Barroso, essa galera toda tinham medo, né, de que outras pessoas como Cássio Nunes Marques, como André Mendonça, suscitassem algumas questões ali que o próprio Fux suscitou. E hoje, né, durante o julgamento do Bolsonaro, ele chegou a suscitar a questão da Débora, que foi presa e tomou uma condenação de 14 anos pelo Alexandre de Moraes, e ele pediu vistas. Prestem muita atenção nisso, que é muito importante. E ele pede vistas desse processo porque eu vou deixar ele mesmo falar. Preste atenção nessa fala dele aqui. De sorte que eu, num exercício assim de humildade judicial, e aqui o ministro Alexandre de Moraes citou um caso que eu pedi vista recentemente, do caso do batom. Eu tenho, e aqui eu falo para os integrantes da minha turma, que nós temos toda a liberdade e temos toda o respeito pela independência e opinião de todos os colegas, que eu vou fazer uma revisão dessa dosimetria. Porque se a dosimetria ela é inaugurada pelo legislador, a fixação da pena é do magistrado. E o magistrado o faz à luz da sua
sensibilidade, do seu sentimento em relação a cada caso concreto. E o ministro Alexandre, com o seu trabalho, ele explicitou a conduta de cada uma das pessoas. E eu confesso que, em determinadas ocasiões, eu me deparo com uma pena exacerbada. E foi por essa razão, ministro Alexandre, dando uma satisfação a Vossa Excelência, que eu pedi vista do caso, desse caso, que eu quero analisar o contexto em que essa senhora se encontrava. Eu quero analisar. Eu sei que Vossa Excelência tem a sua opinião, já exteriorizou. Nós julgamos sob violenta emoção após a verificação da tragédia do 8 de janeiro. Eu fui ao meu ex-gabinete, que a ministra Rosa era minha vice-presidente, e vi mesa queimada, papéis queimados. Mas eu acho que os juízes, na sua vida, têm sempre de refletir dos erros e dos acertos, até porque, como o ministro Dino, de uma certa forma, mais lúdica, destacou, os erros autenticam a nossa humanidade. Debaixo da toga bate o coração de um homem. Então, é preciso que nós também tenhamos essa capacidade de refletir e que muitas vezes aqui é utilizado como evoluir o pensamento ou evoluir, dependendo da ótica de alguns. Só queria pedir, Vênia, vocês para eu terminar de concluir. Bom, gente, para quem não entendeu essas palavras todas, o que ele está dizendo é o seguinte: ó, Alexandre de Moraes, eu acho que tu está dando penas muito graves para as pessoas. Eu pedi vistas para refazer o cálculo. Dosimetria da pena é praticamente, em linguagem simples, fazer o cálculo da pena, para ver se é aquilo mesmo que a pessoa... Ou seja, já suscitou ali uma dúvida. Ele também já tinha suscitado a questão da dúvida de julgamento criminal não devia ser em turma, né? Devia ser no plenário. Ou seja, ele cita a questão do batom, né? Ele fala a moça do batom e tudo mais. Pois bem, o Alexandre de Moraes, em algum momento, ele responde o Luiz Fux da seguinte forma. Vocês veem o nível de arrogância desse cara. Olha só. Passam a querer criar uma própria narrativa, como disse ontem, de velhinhas com a Bíblia na mão, de pessoas que estavam passeando, estavam com batom, e foram lá passar um batonzinho só na estátua. Você entende que ele é debochado ainda? Ele cria todas essas ilações para quê? Para intimidar de fato, né, as pessoas e corroborar com uma narrativa onde o Lula é um inocente, né? Porque a gente sabe, gente, esses caras tiraram o Lula da cadeia para derrotar o Bolsonaro, esse que é o grande ponto. E o próprio Bolsonaro falou sobre isso. E hoje o Bolsonaro se torna réu, né? Todos eles, no fim das contas, votaram unanimemente para Bolsonaro se tornar réu, né? Um julgamento feito numa turma. Ou seja, vários problemas. Bolsonaro não é sequer presidente da República, ele é ex-presidente, nem poderia estar sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, e sim pela primeira instância. Enfim, são várias nulidades processuais, questões técnicas, que não estão sendo suscitadas aqui porque eles estão simplesmente fazendo um julgamento político. Só que o que acontece? Hoje, durante, e aí vocês, vou voltar lá para aquela fala lá no início que eu falei para vocês, quando o Marco Aurélio dizia, você está se aproximando das eleições, tem que saber medir isso daí e tudo mais. Pois bem, gente, saiu uma pesquisa da Futura Inteligência, encomendada pela revista Exame, e a pesquisa diz o seguinte, leiam comigo aqui. Primeiro ponto, Futura Inteligência, desaprovação do trabalho de Lula sobe para 52,6% e tem novo recorde. Essa é a primeira vez na série de pesquisa que a avaliação negativa superou a marca de 50%, enquanto a positiva ficou abaixo de 30%. Ou seja, menos de 30% hoje dos brasileiros aprovam o trabalho do Lula. Só que o mais interessante não foi isso. Novo recorde, vejam isso. Cenário número 1. Em quem você votaria para presidente das eleições fosse hoje? Jair Bolsonaro com 41,9%, Lula com 31,7%, ninguém branco ou Lula com 9,6%, Ratinho Júnior, que é o pessoal mais à direita, provavelmente os votos vão para o Bolsonaro, né? Ou seja, e Ronaldo Caiado, que também é de direita, com 6%. No cenário 2, a Michelle Bolsonaro também venceria, como vocês podem ver, o Lula com 29%. Num segundo turno, hoje, Bolsonaro ganharia com 51,1% contra 37,3% do Lula. Se a gente pegar em votos válidos, daria 57 a 40, 30, alguma coisa. Entendeu? Daria alguma coisa nessa linha aqui, só em votos válidos. E no primeiro turno aqui, a gente vê aqui, tem brancos e nulos quase 10%. Basicamente, o Bolsonaro estaria ganhando, na margem de erro, estaria ganhando as eleições no primeiro turno hoje, se disputar com o Lula. Vocês entendem o tamanho do desespero?
Vocês entendem o porquê que querem tirar o Bolsonaro de combate? E essa que é a parte interessante, porque o Bolsonaro falou sobre isso. Prestem atenção nesse vídeo aqui. Vivemos um momento ainda de intranquilidade no Brasil, por causa especial da criatividade de alguns. Ontem eu fui ao Supremo, a decisão foi na última hora, vocês surpreenderam, hoje resolvi não ir. Motivo? Obviamente eu não sabia o que ia acontecer. Mas vamos lá, eu espero hoje botar um ponto final nisso aí. Parece que tem algo pessoal contra mim. E a acusação é muito grave. E são infundadas. Se eu fosse um tido presidente, mané, como outro qualquer, ninguém está preocupado em processar. Me pinto agora nesse inquérito como o maior criminoso da democracia. Eu não interferi no TSE. O outro lado interferiu. Eu não soltei nenhum bandido para disputar a eleição. Eu não tornei nenhum bandido elegível, anulando condenações para poder disputar a eleição. Dá para entender uma união de Alckmin com Lula? Com tudo que eles foram do passado? Que constrangedor pro Alckmin ir no evento com Lula e cantar Internacional Socialista. O Alckmin pro Irã ficar ao lado de 4 terroristas. 3 já foram eliminados. O Alckmin e Lula falar que o Hamas não é um grupo terrorista. O que eles querem fazer com a Polícia Militar agora? Numa PEC. Acabar com a Polícia Militar no Brasil. Não tem nada para dar certo esse país. Bom, o Bolsonaro é a moda antiga, né? Tudo que ele falou é aquilo que a gente sabe. Alckmin, Lula se juntaram, sistema com Lula, tirar Lula da cadeia para derrubar Jair Messias Bolsonaro. E agora eles sabendo que a popularidade do Bolsonaro só cresce, inclusive com essas acusações absurdas, eles querem tirar o Bolsonaro de combate. Não sei se vão tentar prender o Bolsonaro, porque eles sabem que geraria um problema maior ainda. Eu ainda tenho essa dúvida, mas que eles vão fazer de tudo para o Bolsonaro não concorra, isso eu garanto para vocês. Bom, gente, essas informações de hoje, um forte abraço. Até o próximo vídeo. Para começar a minha fala, eu quero dizer que nos dias de hoje, ser vaiado por petistas é sinfonia. A melhor coisa hoje em dia é ser vaiado por petista. Porque ser vaiado por petista é que você está no lado certo.